fôssemos pensar em tudo que o Senhor já fez aqui nessa noite, já bastaria. Porque o Senhor nos fortaleceu, o Senhor derramou vida sobre nós, o Senhor tem nos alimentado, e nesse momento que essa palavra ela entre em nós, como uma semente frutífera, nós possamos não simplesmente amém e amém. Aplauda o Senhor. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 19, uma parte que eu acho que muitos conhecem, quando Eliseu recebe, ou quando Eliseu pega para si a capa de Elias. Versículo 19 diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 paredes de boi e estava conduzindo a 12ª parede. Elias o alcançou e lançou sobre ele a capa. Eu coloquei como um tema, na verdade eu fiquei bem confuso, várias ideias. Falei, Deus, vai ficar essa e caminho a gente vê, mas qual capa ou as capas que estão sobre nós, que é o tema dessa mensagem, eu queria falar de pelo menos duas. A primeira é essa, a primeira capa é a escolha de Deus. Repita assim comigo, a primeira capa é a escolha de Deus. Essa primeira capa, essa escolha de Deus, é Ele nos separando. Eu quero dar o nome dessa capa de salvação. Essa primeira capa é literalmente a capa onde você descobre, você recebe e entende que seu nome está escrito no livro da vida. A capa é uma espécie de unção que nos revela as profundezas de Deus para nós, revela a vontade do Pai, revela as suas promessas. Todos nós, todas as pessoas que recebem a Cristo, recebem essa primeira unção, essa primeira capa. Só que eu queria já dizer desde já que esse não é o único propósito de Deus apenas. Esse é somente o começo de uma caminhada. Eliseu estava no começo da sua caminhada. A primeira capa ou a primeira unção que nós podemos também aqui dizer, ela nos conscientiza de que Deus nos ama e deseja me salvar, deseja salvar você. Só que quando eu fico simplesmente nessa primeira unção, nessa primeira capa, a gente desenvolve muitas das vezes uma atitude religiosa. E nós precisamos de quê? Na religião, de rituais para se achegar a Deus. Nós precisamos de algumas coisas que nós entendemos, ou precisamos de outras pessoas. Olhamos às vezes a atitude das pessoas que estão à nossa volta. E muitas das vezes, quando a gente está olhando à nossa volta, olhando o que está acontecendo, olhando para as pessoas, para tentar viver essa unção, viver de acordo com essa capa, o que acontece? A gente acaba nos frustrando. Eliseu, e aqui nós entramos entendendo que Eliseu ele foi testado pelo menos 3 vezes antes que ele pudesse pedir ou receber a segunda capa. E nessa primeira capa, ele foi testado em 3 locais. Ele foi testado em Gilgal, Betel e foi testado em Jericó. Segunda Reis, capítulo 2,
partir do versículo 1 diz assim: quando o Senhor levou Eli aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. Então foram a Betel. E em Betel os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias disse: fique aqui. Eliseu: pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que não te deixarei só. Então desceram em Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. Então partiram juntos. Eliseu dispensou ou foi dispensado por Elias por 3 vezes. Elias vira para ele e fala: fique aqui. Mas ele respondeu: não, eu vou com o Senhor. E aqui eu queria deixar uma pergunta para nós: até que ponto nós estamos dispostos a ir para ter o Senhor em nossa vida? Até que ponto nós estamos dispostos, com essa primeira capa da salvação que está lançada sobre nós, a ir para permanecer e ter o Senhor e receber o que Ele tem proposto para nossas vidas? Nós precisamos estar preparados, precisamos estar dispostos a enfrentar pelo menos esses 3 testes, como Eliseu enfrentou, que Deus coloca em nosso caminho antes de nos dar a segunda capa ou a segunda unção. E aqui eu vou falar rapidamente devido ao tempo, mas esses lugares, Gilgal, primeiramente testa a fé de Eliseu. Ali é testado a fé. O que aconteceu em Gilgal há um tempo atrás? Deus serviu maná para o povo de Israel todos os dias, mas quando eles chegaram em Gilgal, ali cessou. Aquela geração estava acostumada com maná, estava acostumada a receber, mas quando eles chegam nesse local, eles precisavam plantar para colher. Eles precisavam crer que o seu trabalho teria um resultado, eles precisavam de ter fé. Em Gilgal, o que acontece em Gilgal? Deus tira os nossos alicerces, Ele nos desafia a andar por cima do mar, Ele nos desafia a acreditar, Ele nos desafia a nos plantar completamente dentro dEle, para que nós possamos crescer. Gilgal é lugar de crescimento, é lugar onde nós somos testados na nossa fé. O segundo local é Betel. Em Betel, o Senhor vai testar a nossa obediência. Em Betel é onde precisa morrer a nossa carne, morrer as nossas vontades. O que aconteceu em Betel? Em Betel, Jacó luta com um anjo, e ele teve que se render e reconhecer quem ele era. Ele precisou ali entender e ver quem Deus era, quem ele era em Deus. Então Betel, aqui, eu estou resumindo, Betel é um lugar de decisão, é um lugar onde você vai se entregar ao Senhor.
E nós temos um terceiro lugar que é Jericó. Jericó é quando você já está na portinha para receber a segunda capa ou a segunda unção. Você já está na porta. Então Jericó testa a sua persistência. Em Jericó, você vai ver Josué 6:1, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. E o Senhor fala com Josué: saiba que entreguei em suas mãos Jericó, o seu rei, os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Façam isso durante 7 dias. Em Jericó você já passou por várias coisas. Você já foi testado várias vezes. Mas em Jericó há um silêncio de primeiro momento. Só há um comando: faça isso. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Se nós desejamos a presença do Senhor, se nós desejamos ter intimidade com Ele, nós precisamos ter isso firme em nosso coração. Nós precisamos vencer demônios que se colocam no caminho. E quando nós estamos em Jericó, muitas das vezes aparecem várias pessoas, várias situações dizendo: o que é isso que você está fazendo? Que doideira é essa? Já passou por tudo, o que você tem já está bom. Agora você está aí andando que nem um doido, rodando em volta da cidade, rodando em volta da situação. Existem esses inimigos, mas esse talvez eu digo que é fácil de você vencer. Porque você vira para ele e fala: não, você não sabe de nada, eu vou continuar minha vida aqui, é eu e Deus, e bola para frente. Sabe qual que é o pior inimigo quando você está em Jericó? Na porta da bênção e você não vê nada acontecendo. Mas existe um inimigo que ele tem um poder enorme de fazer com que você retroceda, porque acha que nada vai acontecer. Esse inimigo se chama eu mesmo. Não é ele, você. Repita assim comigo: esse inimigo se chama eu. Em Jericó, esse é o seu pior inimigo, porque você vai ser testado a sua persistência. E na persistência, às vezes você olha e você fala: não tem nada acontecendo. E o Senhor fala assim: até aqui está bom, deixa para lá. Jericó é lugar de guerra. E em lugar de guerra, o seu eu não fala, o seu eu morre. Em lugar de guerra, quem tem que estar vivo dentro de você é somente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em lugar de guerra, quem tem que estar vivo dentro de você é o Deus que nós vemos lá no início do culto. Deus de guerra, poderoso para fazer algo infinitamente mais. Porque senão a gente não consegue persistir, não conseguimos vencer o teste. Então nós precisamos vencer pelo menos 3 coisas. Nós teremos aí teste da fé, teste da obediência, teste da persistência. Eliseu então passa por tudo isso e ele recebe a sua segunda capa, ele recebe a sua segunda unção. O que levou ele a caminhar em lugares altos, a viver coisas extraordinárias. Esse é o detalhe. Porque todo esse tempo, todos esses testes, você vai ver o milagre de Deus acontecendo, você vai ver a provisão de Deus acontecendo, você vai ver coisas maravilhosas acontecendo, porque você recebeu a Ele como seu Salvador e você está feliz porque você entende: eu vou para o céu, que alegria, glória a Deus. Mas quando eu passo por tudo isso e eu estou disposto a receber uma nova direção, o que acontece? Coisas extraordinárias eu vou começar a viver. Porque na primeira unção, na primeira capa, você ainda vai sair todos os dias em busca de palavra, em busca de maná, em busca de algo. Na segunda
segunda, você vai levantar para conquistar. Você vai levantar para conquistar reinos. 2 Reis 2,9 fala que depois de atravessar, Elias e Eliseu disse assim: olha, o que posso fazer por você antes de ser levado para longe? Ele estava aqui agora já em Jericó, persistindo ali. Já tinha sido dispensado várias vezes. Eliseu falou: olha, faz em mim o principal herdeiro, o teu espírito profético. Elias fala assim: nossa, dura coisa você me pediu. Você me fez um pedido difícil. Mas se você me vir quando eu for separado de você, você terá o que você pediu. Ao contrário, não será atendido. Lembre-se que todas as vezes ele falou: eu não vou te deixar. Eu vou estar com você todo o tempo. E Elias falou: olha, para você ter, você precisa continuar. Persistência. Persistência. E assim é a nossa vida com Deus. Nós precisamos ser persistentes. Não podemos em momento algum sair dos pés do Senhor. Não podemos em momento algum abandonar ou sair porque achamos que já conquistamos. No versículo 11 fala assim: olha, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos que os separou. E Elias foi levado ao céu num redemoinho. Quando viu isso, ele gritou: meu pai, tu eras como carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as suas próprias vestes e rasgou no meio. Eu estava lendo aqui, a gente aqui já deve ter visto aquela historinha ou a musiquinha de criança, que quando Eliseu vai, aí ele solta a capa, né? Aí Eliseu vai correndo lá e pega a capa na musiquinha. Eu tinha isso na minha mente até um tempo atrás. Ele pegou a capa logo de cara, não. Eliseu jogou a capa para ele, não. Desculpa, Elias jogou a capa para ele, não aconteceu dessa forma. Nesse primeiro momento aqui, ele olha, ele está clamando: e agora? É como se ele estivesse falando: e agora? O que eu vou fazer? Eu te pedi, agora o Senhor te levou, o Senhor não me deu. Ele rasga completamente as suas vestes. E dentro disso, esse texto é espetacular. Eu estava lendo e eu falei: cara, tem vários ensinamentos dentro dele. Porque a primeira capa foi lançada sobre ele, e agora não foi lançada a capa. Agora Elias subiu aos céus. O versículo 13 fala exatamente que depois dele rasgar as suas próprias vestes, ele pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para as margens do Jordão. Vocês entendem que Elias pergunta para ele assim: o que você quer? A primeira capa, a primeira unção, o Senhor coloca sobre nós. A primeira unção, o Senhor te atrai. Ele lança em algumas partes, você vai ver que ele existe cordas de amor, que ele laça-nos com cordas de amor. Ele laça, ele te busca onde você estiver. Ele lança a capa sobre você, a capa da salvação. Só que, a partir do momento que eu já estou com essa capa sobre mim, a capa da salvação está sobre mim, mas eu quero mais, eu preciso estar junto, para que eu possa com as minhas mãos pegar a próxima capa. Ela não vai ser lançada sobre você como uma obrigação, como uma salvação, não, ela é lançada, pega se você quiser. É você quem levanta, vai lá e pega. Eu quero continuar contigo, eu quero ir mais fundo, eu quero sim ter novas experiências. Eliseu não ficou só nas palavras pedindo: eu quero mais, não, ele saiu, ele se movimentou, pegou a capa de Elias e levou consigo.
mas precisa estar junto em todo o tempo. Só que engraçado que mesmo eles estando juntos, mesmo os dois estando juntos, não houve uma transmissão ali. Até que ele se dispôs a pegá-los e a colocar sobre si. Quando nós olhamos Davi, ele foi ungido por Samuel. A primeira unção revela o propósito de Deus em fazer o rei de Israel. Revelou a ele o propósito, mas trouxe consigo vários testes também. Não vou entrar nisso agora. Mas foi só na segunda unção que colocou Davi assentado no trono. A primeira unção, muitas das vezes, pode nos manter com medo na caverna, com medo do inimigo. Na segunda unção é que nós levantamos como um conquistador das promessas de Deus. Mais uma vez eu repito, todos nós recebemos a primeira unção, recebemos a primeira capa, mas é somente na segunda que Deus vai entregar aqueles que são aprovados na caminhada, aqueles que permanecem, que persistem. A nossa caminhada em intimidade com Deus nos leva onde os desejos do nosso coração são realizados por Ele. Onde o vale de ossos secos vai receber vida, onde a enfermidade de anos vai receber cura instantânea. A segunda unção é onde a provisão vem da pesca de lugares em onde é literalmente estéreos, não produz. Como é estar nesse lugar? Como é estar nesse ambiente? Assim como Jesus caminhou com homens, Ele construiu relações. É a mesma maneira que nós fazemos hoje, que nós devemos fazer. Nós falamos sobre a palavra domingo passado, nós temos que passar tempo lendo a palavra. Ele vai começar a falar os pensamentos, vai trazer os pensamentos de volta ao teu coração. Ele vai dar orientação, vai dar encorajamento. Quanto mais você lê, mais você vai saber, mais você terá para ouvir no tempo em que vocês estiverem juntos. Eliseu caminhava o tempo todo com Elias. Ele falou: eu não vou te abandonar, eu vou estar com você. Hoje o próprio Jesus disse assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E às vezes não é Jesus que me abandona, ou que Jesus fala assim: pode ficar aí não, porque Ele já falou que eu vou estar com você, independente se você quer ou não. Mas aí eu escolho fazer o quê? Fica aqui Jesus. O que Elias fazia com Eliseu, a gente faz com Jesus. Jesus fica aqui que eu vou ali. Só que sou eu que preciso dele. Eu invento a história. E ele é obediente. Se você abandonar ele, ele não vai te abandonar. Mas ele vai dar um espaço sozinho por sua conta. Está disposto a pagar o preço? Mas nós precisamos confiar. Precisamos acreditar. Precisamos crer. Eu queria trazer essa realidade para nós, dessa segunda capa, dessa segunda unção. Essa segunda unção é onde eu sou completamente entregue, imerso em algo. Eu sou imerso em um rio, eu sou imerso literalmente em algo que eu só tenho como confiar no Senhor. E para isso eu queria exemplificar um outro texto também muito conhecido. Você vai ver no capítulo 47 de Ezequiel. Vai contar uma história do profeta. Ele teve as águas que jorravam pelo templo. E vai narrar que a cada 500 metros ele media e ela encontrava em níveis diferentes de água.
4 níveis, onde o primeiro começava na altura do tornozelo e o último ultrapassava a altura da cabeça, onde não podia mais atravessar andando. A Bíblia, ela representa a água como o Espírito Santo de Deus. É uma das performances, é uma das presenças, das aparências de como o Espírito Santo age em nossas vidas. Sendo assim, eu queria fazer aqui uma espécie de analogia desse capítulo, identificando esses 4 níveis. O primeiro nível está na altura do tornozelo, está lá no 47, 3b, que enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Esse primeiro momento é quando você aceita Jesus. Esse primeiro momento é quando você reconhece Ele como seu Salvador. Você pode querer estar com Ele apenas para que as águas fiquem na superfície do seu tornozelo. Você vai sentir até um frescor nos seus pés. Dessa forma, os seus pés estão ainda firmados na terra. Você ainda está sentindo o controle da sua vida. Você ainda está sentindo o controle que você consegue caminhar sem dificuldade com suas próprias pernas. Nesse nível não existe nenhuma dependência de Deus na nossa cabeça, muitas das vezes, porque somos donos do nosso próprio nariz, somos donos da nossa própria vontade, fazemos o que nós entendemos, nós corremos, nós pulamos, conforme o que você sente, o que você quer fazer. Eu quero correr pulando na água, você vai conseguir correr de acordo com o seu entendimento. Só que nesse nível também, muitas das vezes, a gente não está disposto a deixar nada de lado e nem fazer nenhum tipo de renúncia por Deus, que não venha nos conver, que não convenha a nós alguma coisa. Porque a pergunta que nós fazemos nesse nível, muitas das vezes, é: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar em querer entrar um pouquinho mais? Já está bom aqui, já está legal, eu já estou salvo, eu estou sentindo Jesus tocando nos meus pés. Aí é onde nós recebemos, esse é o ponto onde nós recebemos essa capa de aceitar a Jesus. Podemos até ser salvos e ir para o céu, isso depende do Senhor e não de nós. Mas às vezes nós nunca vamos conhecer nessa vida quem Deus verdadeiramente é, e nem sequer ter a chance de saber o propósito que Ele tem para mim e para você hoje, aqui. Porque quando a gente vive dessa forma independente, a gente não conhece muitas das vezes o amor de Deus. E muitas das vezes a gente também não entende a capacidade do que o Espírito Santo pode nos trazer. Esse é o famoso julgar. Testa a minha e a sua fé. Você realmente acredita que eu posso te salvar? Você realmente acredita que eu posso te libertar? Você realmente acredita que eu posso te curar? Você realmente acredita que eu posso te dar vida e vida em abundância? Gilgal vai testar a sua fé, e de cara vai começar a sair algumas coisas erradas da sua vida, porque o desejo dele é que você mergulhe um pouco mais. E aí nós entramos no segundo nível, que é na altura do joelho, 47,4. Em seguida ele mediu mais 500 metros e a água subiu até meus joelhos. Quando as águas estão nessa altura, a gente busca a Deus como entusiastas. Procuramos a Deus, procuramos ver os milagres, procuramos ter experiências divinas, bênçãos alcançadas. Você pode querer andar na direção de Deus, mas não anseia tanto por Ele.
quanto você anseia pelo que Ele pode te oferecer. Porque quando está nos joelhos, você já sente mais alegria. Nesse momento, às vezes, a gente não experimenta a plenitude que Deus preparou para as nossas vidas, porque nós nos aproximamos dele, principalmente pelas suas maravilhas, mas não estamos dispostos a entrar mais fundo da água para poder segui-lo. Mesmo que não seja talvez a nossa intenção voluntária, estamos considerando que Deus existe para nos satisfazer e tornar as nossas vidas mais fáceis, mais prósperas. Esse nível, desejamos nos aproximar de Deus e fazer as obras em Teu nome, primeiramente porque eu sei que eu vou receber benefício ao meu redor. Não há nada de errado em procurar bênçãos. Não há nada de errado em procurar experiências com Ele. Mas grava isso. Isso não deve ser a sua prioridade. Quando você está nesse nível de intimidade com Deus, é muito mais fácil você se decepcionar com Ele, porque você vai ouvir muitos dizendo assim: cuidado, aí está fundo. É muito fácil, às vezes, você se decepcionar, porque você busca, em primeiro lugar, a mão de Deus e não a sua face. A face você encontra mais para frente. Você pode entrar em um relacionamento de meritocracia com Deus, acreditando que servir a Ele diligentemente é um requisito para ter todos os seus desejos atendidos. Ou você pode cair na armadilha da famosa religiosidade, onde você se devota de corpo e alma, mas se esquece da essência mais importante, o amor. Esse lugar é Betel, é onde você vai ser testado a sua obediência. Betel, você precisa morrer para a sua carne, morrer para as suas vontades. E aí nós vamos para o próximo nível, que é a água na cintura. Ainda no versículo 4, mais 500 metros de água chegou até a minha cintura. Quando você está nesse nível de proximidade com Deus, você não anda mais por si só. Você começa a ouvir, sim, a voz do Espírito Santo. E você caminha pedindo a sua orientação. Nos momentos em que você anda no Espírito, dependendo de Deus, seus caminhos vão ser bem-sucedidos. Mas você, muitas das vezes, nós somos tomados pelos conflitos internos, e a excitação nos faz tropeçar. Esse é o lugar aonde nós estamos andando, mas já encontra-se dificuldade. Quem já esteve no mar, quando o mar está já na sua cintura, vem as ondas, tem os buracos, você já anda mais atencioso, olhando, Deus, e aqui eu posso pisar, e ali, se a água não for muito clara, você já não vê mais os seus pés, você começa a perder o controle. E a falta, muitas das vezes, de confiança faz com que nós tropeçamos. Só que esse lugar é bacana, porque nesse lugar o que acontece? Você consegue mergulhar. Você consegue ainda mergulhar e ter experiências, a plenitude de Deus. Só que quando surge a dificuldade, você faz o quê? Sai para fora. Quando surge a dificuldade, logo você volta à superfície.
Esse lugar é onde você pode decidir fazer as coisas do seu jeito e ter o controle, às vezes, da sua própria vida, porque Deus nem sempre age no tempo e na maneira que nós esperamos. Parece muito difícil ir mais fundo e confiar inteiramente no Senhor. Talvez porque o medo é um dos nossos problemas. Esse talvez é um dos nossos problemas mais constantes, o eu, o nosso medo. Mesmo quando nós conhecemos a vontade de Deus, muitas das vezes a gente reluta. A gente prefere tomar decisões seguindo às vezes os nossos pensamentos e sentimentos, porque eu mergulho para ir mais fundo, mas falta o ar, e o que eu faço? Eu bato o pé no chão e eu subo de novo. Esse lugar é onde? Jericó. É lugar onde você já está próximo a se entregar completamente à presença de Deus, mas vem algumas dificuldades e algumas dúvidas e você pula para fora. Jericó é onde a guerra está acontecendo e você já está próximo da vitória. Jericó é esse lugar onde você já está próximo, você consegue já mergulhar e ouvir a voz do Espírito Santo. Você ouve a voz do Espírito Santo dizendo: vem, 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 mas você fica sem fôlego, você fala: como que eu vou respirar aí mais fundo? Mas quando você vê esse lugar você entra no quarto nível. A água está acima da cabeça, 47,5. Finalmente mediu mais 500 metros. E o rio era tão fundo que ele não podia mais atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nada. E aqui eu fecho que quando nós estamos imersos no Espírito Santo, você se parece tanto com Cristo, que as pessoas não vão saber distinguir se é o que você faz, vem de você, se o que você faz vem de você mesmo, ou se é Deus atuando sobre você, porque as suas ações, as pessoas não vão conseguir ver, a não ser olhando e vendo quem? O semblante de Jesus. Nesse último nível você anda pela fé, deixando que Deus te leve para onde Ele desejar te levar. O seu planejamento pessoal está totalmente sintonizado com o propósito de Deus, porque você conhece a vontade dEle, você deseja agradá-lo, você deseja fazer tudo com que Ele, da forma que Ele quer. Nós estamos dispostos a fazer sacrifícios pessoais, porque acreditamos que Ele tem algo maior e algo melhor. Esse é o nível onde nós recebemos a segunda unção. Nós permitimos que tudo que não agrada a Deus possa morrer em nós e renove, para que Ele nos renove, nos transforme continuamente em um vaso novo. Esse é o nível que o Senhor está levando você. Esse é o nível que o Senhor está te chamando. Eu estou direcionando. O Senhor disse: eu estou direcionando, eu estou advertindo, eu estou mostrando para que vocês possam mergulhar mais fundo. A sua intimidade com Deus, ela é tão grande nesse nível que você gosta de conversar com Ele. Você quer estar perto dEle o tempo todo. A amizade com Deus faz tão bem que transforma você em uma pessoa cada vez melhor. Isso vai te inspirar a abençoar outros. Eu queria que você entendesse nessa noite. Eu não sei qual das duas capas já está sobre você. Uma eu tenho certeza. Talvez você já até recebeu a segunda, mas voltou para trás um pouco e está na cintura. Não sei. O Senhor te convida a mergulhar mais fundo.
Queria que você entendesse que se você não está satisfeito com o relacionamento com Deus que você tem tido atualmente, a boa notícia é: existe sempre como você conhecer mais sobre Ele. Você pode a qualquer momento decidir dar esse passo adiante. A qualquer momento você pode decidir ir lá e pegar a capa. Deus sempre anseia e espera ter um relacionamento de amor intenso conosco. O que nós precisamos é dar o primeiro passo. O que nós precisamos é dar o primeiro passo. Ouvir a palavra, obedecer com a instrução de um Pai amoroso e viver nos enchendo do Espírito Santo. À medida que o seu comprometimento com Deus estiver aumentando, a sua intimidade com Ele, você vai estar cada vez mais, estará cada vez maior, mais aprofundado, e quando você sentir que está pronto para assumir um relacionamento mais profundo ainda com Ele, você se levanta e busca essa segunda capa e mergulha mais fundo. A primeira capa da salvação já está sobre nós. Talvez você tenha até rejeitado essa primeira capa em algum momento, em alguma situação. Assim como aconteceu milagres com esses personagens, vários personagens da Bíblia, o Senhor quer fazer conosco, o Senhor quer fazer com você algo maravilhoso. Ele quer revelar a sua glória, Ele mostrar mais belas grandezas que você jamais imaginou. Qual capa está sobre você? Se coloque de pé no seu lugar. A capa da salvação já está sobre nós, já está sobre você.